Na opinião do deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, quem critica as parcerias governamentais com entidades religiosas para o tratamento de viciados em drogas, sob o argumento de que essas parcerias violariam o princípio do Estado laico, na verdade, na opinião dele, estão sugerindo que se abra mão das milhares de instituições assistenciais, algumas centenárias, que atuam no tratamento da dependência química. O deputado está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha e o Palavra Aberta é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, essas críticas que vêm sendo feitas dessas associações, dessas parcerias, a seu ver, tem um conteúdo fundamentalista, de crítica a algum tipo de fundamentalismo religioso? Na verdade, eu vejo isso como um preconceito, Paulo. Um preconceito estabelecido por algumas autarquias e algumas entidades que nos veem como, acho que como um perigo. Porque imagine você que foi votado dia desse no plenário uma lei sobre as drogas e a entidade que mais sofreu retaliação foram as entidades religiosas, que trabalham com casas que são chamadas de unidades terapêuticas. Fomos chamados, inclusive, de manicômios, ou seja, chegaram a atribuir, o Conselho de Psicologia fez isso, dizendo que seria um retrocesso que o Estado permitisse que as instituições religiosas cuidassem de casos de droga-dependentes, afirmando, inclusive, que estaríamos voltando à época dos manicômios, ou seja, de tratamento de lavagem cerebral. Quando, na verdade, não é nada disso. O Estado é laico. Laicidade significa que o Estado e a religião, um não se mete onde o outro está. Ou seja, o Estado cuida da sua parte, a religião cuida da dele. Mas laicidade, na verdade, tem um significado muito mais forte. Seria tolerância. A laicidade, para mim, é a tolerância. É a pessoa respeitar o outro, respeitar a sua religião de forma igual. O senhor acredita que nesse momento existe um movimento de intolerância religiosa dentro do Congresso? Basta ouvir os discursos aqui no Congresso de alguns partidos, como partidos de esquerda, que toda vez que um deputado religioso apresenta um projeto ou luta por uma visão, que para ele é uma visão dentro do seu grupo, do seu segmento, somos chamados de fundamentalistas, de reacionários, e em alguns casos nos chamam até de fanáticos aqui, quando na verdade as pessoas deveriam respeitar o Estado democrático de direito. A democracia tem essa beleza. Cada deputado que aqui está, somos 513, representamos um segmento, o segmento que o elegeu. Tem a bancada ruralista, etc. E temos a bancada religiosa, que é a bancada evangélica, que hoje se associa com a bancada católica para alguns princípios sobre a vida. Por exemplo, o aborto e coisas mais. Agora, deputado, eu não vi, confesso ao senhor que eu não vi até hoje nenhum discurso diretamente contra, por exemplo, os evangélicos. Mas o senhor faz uma crítica ao contrário, diz que os evangélicos sofrem um tipo de preconceito aqui dentro. Como é que se consubstancia esse preconceito? Veja só, eu sou um deputado chamado aí de polêmico, né? Nesses últimos 120 dias eu fiquei no olho do furacão. E bota polêmico nisso. Quando isso não é verdade. Nesses últimos 120 dias, essa tribuna foi usada pelo menos umas 50 vezes por pessoas que atingiram de fato a minha religião. Tocaram nos meus posicionamentos, mostrando a minha igreja ou a minha fé como sendo algo ultrapassado. Fui chamado de deputado da idade medieval, por alguns posicionamentos, por algumas coisas que para mim, são essenciais. Eu sou do PSC, Partido Social Cristão. Nós temos dentro do PSC a filosofia cristã. E a filosofia cristã ela está embasada nos princípios cristãos. E eu não abro mão dos meus princípios, até porque eu estou deputado, quando na verdade eu sou pastor. Posso amanhã não estar deputado mais, mas pastor eu serei sempre. E como pastor eu tenho princípios, princípios cristãos que podem ser atribuídos e usados dentro da política. Jesus foi talvez um dos maiores cabeças pensantes do seu tempo e falou sobre política, inclusive falando sobre laicidade, quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está aí o princípio maior da laicidade, né? Deputado, a gente está gravando esse programa, só para o telespectador da TV Câmara saber, a gente está gravando esse programa exatamente poucas horas depois, ou não sei se há pouco tempo, que o projeto que permite o tratamento de homossexuais por psicólogos, não é? Da autoria do deputado João Campos, acaba de ser retirado, ou seja, o projeto não vai tramitar mais, não existe mais. Talvez na próxima legislatura, como o senhor me disse agora há pouco. Por que essa decisão?
de retirar o projeto? Nesse momento em que as manifestações públicas e democráticas e genuínas estão pelas ruas e as pessoas clamando, o movimento GLBT, que é muito bem organizado, o mesmo grupo que me enfrentou durante esses últimos 120 dias, que foram para a comissão, que foram para a porta da minha casa, da igreja, um grupo pequeno, mas que faz barulho, se aproveitou dessa grande massa que foi para a rua e foi junto. Então, um cartaz apenas sobre a cura gay é um assunto que cura gay, eu odeio esse nome, porque o projeto não prevê cura de ninguém, até porque psicologia não cura ninguém, psicólogo não receita remédio. Psicólogo é uma a psicologia é uma pseudociência que trata da mente da pessoa. Então, esse projeto começou a ser usado como, mais uma vez, como massa de manobra e até como uma cortina de fumaça, como aconteceu comigo. Eu fiquei 90 dias na mídia, enquanto as pessoas miravam a minha vida, a imprensa mirava a minha vida, com um assunto tão, para mim, insignificante, o país caía dentro de um buraco. E hoje, quando já não tinha mais Feliciano para colocar na mídia, veio toda a história do Brasil. E olha o que aconteceu com a nossa presidente. Então, com medo, João Campos me procurou e falamos juntos, com medo deles usarem esse projeto, por ser polêmico, para esconder ou para abafar as manifestações que são legítimas e precisam, ao meu ver, continuar. O João Campos achou melhor retirar o projeto agora, porque senão eles iam levar esse projeto para o plenário e iam fazer um circo desse projeto. Iam encher ali de manifestantes LGBT com suas faixas, seus gritos de ordem, e os deputados iam jogar para a plateia, todo mundo ia gritar, ia fazer aquele furdúncio todo e ficaria ruim. Então o João achou melhor retirar um projeto, teve nosso apoio, e o projeto volta na próxima legislatura, e na próxima legislatura vem com força, porque a igreja evangélica percebeu o que aconteceu comigo e o que acontece com a Frente Parlamentar Evangélica aqui. Nós vamos voltar com um número muito maior de deputados na próxima legislatura. Se possível for, dobrar. Hoje nós somos só 73. Nós queremos, no mínimo, 30% a mais de deputados e aí teremos mais força para colocar esse projeto em andamento. Agora, deputado, a sua figura, durante essas manifestações de rua, também foi muito atacada. Demais. Muito, muito, muito atacado. O senhor foi assim, teve bem no foco de algumas dessas manifestações, ali na Avenida Paulista, aqui em Brasília. Eu vi faixas, cartazes, etc. Isso já depois de todas as manifestações que já haviam acontecido aqui na Comissão de Direitos Humanos pela sua saída. De que forma o senhor encara tudo isso? O senhor considera ainda que deve permanecer na direção da comissão, como se nada tivesse acontecido? Veja só, isso só me fortalece. Isso prova que eu estou no caminho certo. Eu represento uma parte da sociedade que não faz barulho. Não faz barulho não é porque não quer, é porque é o pai de família, ô Paulo. O pai de família tem que trabalhar, tem que colocar o pão em casa, tem que lutar pelo dia a dia. E essa turma que vai para a rua é meia dúzia de militantes, e digo meia dúzia sem nenhum tipo de constrangimento e medo de errar. Semana passada, lá na Avenida Paulista, como você citou, eles pensavam que ia ter aquela manifestação de novo e para pegar um bonde a carona, e não teve manifestação, só foram os ativistas. 100 pessoas noticiou a Folha de São Paulo. Então não podemos dizer que essas são as vozes das ruas, porque se for para falar de voz das ruas, dia 5 de junho nós colocamos aqui na Esplanada 70 mil evangélicos, e ali nós protestamos contra a PEC 37, protestamos contra a impunidade, queríamos a prisão dos mensaleiros, só que ninguém deu ouvido à voz. Daí eu te falo da perseguição religiosa. Sábado agora nós tivemos em São Paulo a Marcha para Jesus. O Jornal Nacional noticiou 2 milhões de pessoas. E lá tinha um monte de faixa dizendo que o que estão fazendo com esse projeto do João Campos era um crime, porque rotularam ele com um nome ruim e jogando o povo contra nós. Mas isso a imprensa não divulga. Então, isso me fortaleceu. Deputado, só para encerrar, vamos falar um pouco de futuro, rapidamente. Vamos lá. O que é que o senhor espera que aconteça daqui para frente? Com o país? Com o país eu espero que ele melhore muito. Com o governo, eu espero que o governo tome consciência, senão já perdeu. Comigo, Marco Feliciano pensa em aprender mais política, porque eu estou político só há 2 anos e meio. Eu nunca fui nem vereador. E isso tudo está sendo uma grande lição. Meu nome acabou acontecendo no país inteiro. Dia 7 de junho, saiu uma notícia que me deixou intrigado. Na Folha de São Paulo, eu fui chamado de azarão. Uma pesquisa feita pelo Planalto sobre pessoas em quem as pessoas votariam para presidente da República, uma pesquisa feita de maneira voluntária, espontânea, eu acabei pontuando, fui o 4º da lista, com 7 pontos. Então isso me dá, como eu disse, me fortaleceu, me faz sonhar. E eu espero ser ainda um grande político para essa nação, melhor do que sou hoje.
Deputado Marco Feliciano, do PSD de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. PSC. PSC de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.